E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo. Esse aqui é um outro vídeo tirado da live, lá na roxinha, beleza? Valeu! Bora ver aqui então a origem do lobo da DC. Nosso amigo Rodrigo aí pediu pra te dar uma conferida. A gente vai ver, vamos ver de dois canais aqui. Vamos ver aqui do Nerd All Stars e o do Ei Nerd aqui com o Peter. Vamos ver primeiro do Nerd All Stars porque esse aqui é o mais antigo e talvez com o do Peter tenha talvez alguma novidade, sei lá, que daí a gente pode ficar por dentro também. Vamos lá. Lobo é um personagem da DC Comics considerado um anti-herói, já que ele não é bom nem mal, ele só faz as coisas para quem contrata ele. É um mercenário totalmente sem moral, sem noção, sempre bebendo, sempre fumando e sempre indo atrás da mulherada. Como ele se autodenomina, é o maioral. Foi criado com uma violência exagerada e foi retratado como um tipo de paródia do conceito de anti-herói. Mas o sucesso do personagem foi tão grande entre os leitores que se tornou um dos maiores ícones do exagero nos quadrinhos. Mas antes de contar a origem desse personagem, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Eu adoro! Senta que lá vem a história. Vamos lá! Então de volume, tá bom? O Lobo tem duas histórias de origem, porque foi apresentado no pré-crise, antes da crise nas Infinitas Terras, e no pós-crise ele veio com uma origem e personalidade totalmente nova. No pré-crise, o Lobo foi criado em 1983 por Keith Giffen e foi apresentado na revista Omega Man número 3. O seu visual era bem diferente do que a gente está acostumado. Ele já era um caçador de recompensas extremamente habilidoso, mas com uma personalidade mais calma, mais comportado, não bebia, não xingava, não fumava. Mesmo sendo mortal, ele ainda tinha um senso de moralidade, mas não mantinha muito as suas promessas. Ele podia mudar de lado para quem pagasse mais pelo trabalho, como ele mesmo dizia, nada pessoal. Ele era de um planeta chamado Velorpia, que teve todos os seus habitantes mortos pela raça Psion, e o Lobo foi o último e único sobrevivente. Em 1985 veio a Crise nas Infinitas Terras, que passou uma borracha na DC Comics e recontou a história de origem de praticamente todos os heróis. Foi aí que veio a nova versão do Lobo. Lobo nasceu no planeta Xarnia há 400 anos atrás. Xarnia era um planeta modelo na galáxia, não tinha guerras, tudo era harmonia. Inclusive os habitantes só morriam por opção, porque eles não tinham doença nem nada do tipo. Até que um dia, ninguém entende se foi por maldição ou foi o destino querendo equilibrar um pouco as coisas, mas o Lobo surgiu. Assim que ele nasceu, já atacou a enfermeira que fez o seu parto, cortando 4 dedos dela e matou os outros 2 médicos. Essa enfermeira foi a primeira pessoa a enlouquecer em Xarnia, para você ter uma ideia. A cada ano que passava, o Lobo ficava cada vez mais incontrolável e sádico. Na sua adolescência, ele obrigou que a rádio Cosmic Rock Zombie tocasse a sua música preferida 24 horas por dia, todos os dias do ano. Inclusive ele chegou a implantar um transmissor dentro da sua cabeça para receber o sinal e ouvir a sua música preferida o tempo todo. A música se chamava I Kill My Folks No Accident, que significa eu matei o meu povo e não foi acidente. Com 17 anos ele resolveu fazer isso, matar toda a sua raça. Ele criou uma espécie de escorpiões voadores com um veneno mortal para os Xarnianos, que infectava o sangue e deixava eles agonizando por 5 dias antes de morrer. O Lobo criou imunidade a essa toxina e com isso ele dizimou toda a população do planeta e foi o único sobrevivente de Xarnia. Com o tempo ele ficou entediado sozinho num planeta inteiro e resolveu seguir pelo universo atrás de algo que ele se interessasse. Então o Lobo começou a trabalhar como caçador de recompensas, matando qualquer um por um alto preço. Ele foi contratado por várias pessoas, incluindo vilões, para matar diferentes seres pelo universo.
Já foi contratado para matar a própria Liga da Justiça, onde ele se infiltrou e fingiu ser amigo, e mesmo bêbado enfrentou o próprio Superman. Mas o contratante acabou cancelando o acordo, então o Lobo não precisou matar ninguém, por mais que ele tenha odiado ter abandonado essa missão. O Lobo teve um conflito com Real Docs, do grupo Legião, e fizeram uma aposta para ver quem venceria numa luta. O Lobo foi enganado e acabou sendo derrotado, então se juntou à equipe da Legião como pagamento da sua dívida. O Lobo, apesar de sem noção, sem escrúpulos e sem moral, é extremamente rigoroso e tem um forte senso de ética com relação à sua palavra. Se ele prometeu alguma coisa, custe o que custar, ele vai cumprir. Por isso, mesmo não querendo, ele passou um tempo como integrante da Legião. Estranho, hein? O Lobo tinha a capacidade de criar clones a partir do seu próprio sangue. Por isso, muitas pessoas tinham pavor de lutar com ele, porque qualquer golpe poderia criar um outro lobo. Mas durante o seu tempo na Legião, o Real Docs acabou retirando essa habilidade do Lobo, quando ele fez muitas réplicas e acabou ficando estéril, impedindo ele de se reproduzir. Um tempo depois, foi descoberto que um desses clones tinha sobrevivido e se tornou mais inteligente que o Lobo original. Eles entraram em conflito e só um deles sobreviveu. Ninguém sabia ao certo qual teria sobrevivido, mas numa história futura, o Lobo tirou aquele receptor de rádio que ele tinha na cabeça, e como só matéria orgânica conseguia ser clonada por ele, isso leva a entender que o Lobo que venceu o confronto era o original. Entendi. Numa história especial chamada Lobo Paramilitary Christmas Special, o Lobo foi contratado pelo Coelho da Páscoa para matar o Papai Noel. Essa história foi adaptada por um fã num curta-metragem em live action com o mesmo nome. Inclusive existe disponível legendado no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que coisa, hein? Em uma de suas missões, o Lobo chegou a ser morto, por incrível que pareça. Mas a sua alma continuou causando problemas tanto no céu quanto no inferno. Ninguém mais aguentava ele por lá. Então os céus e o inferno decidiram entrar num acordo e baniram o Lobo pela eternidade. Com isso, toda vez que ele morre, ele simplesmente volta à vida, fazendo dele um ser imortal. Tá banido. Nos Novos 52, esse Lobo que a gente conhece foi alterado por uma versão totalmente diferente, que chegou dizendo que era o verdadeiro, e esse que a gente conhecia era um impostor. Mas na nova versão ele não era tão sádico ou sem noção como o antigo, era considerado mais leve que o anterior, e por isso, pela mudança drástica que ele sofreu, acabou não agradando e teve a sua revista cancelada. Com o Rebirth, ele foi deixado de lado e ultimamente a gente teve de volta o bom e velho Lobo como a gente conhece. O Lobo tem super força e super velocidade, chegando a rivalizar com o próprio Superman. Tem um fator regenerativo extremamente elevado, podendo se recuperar a partir de uma única gota de sangue. Apesar que depois de ter sido banido pelo céu e pelo inferno, ele se tornou imortal. O Lobo tem uma inteligência alta, comparada com um humano, por exemplo. Ele consegue falar mais de 17 mil idiomas diferentes. Olha isso! E desenvolveu um sentido para rastrear qualquer ser por todo o universo só de ver ele uma vez na vida. Para se locomover, ele tem uma super moto, normalmente com uma caveira na frente. Sempre anda cheio de correntes e de armas. Depois a gente dá uma olhada. Seu visual foi inspirado nos integrantes da banda Kiss, no começo do pós-crise. E a partir da história Lobo Sem Limites, ele começou a ser retratado mais parecido com o músico Rob Zombie. As marcas pretas que ele tem no rosto fazem parte dele desde nascença, são marcas mesmo, e não bigodes como aparenta. O seu nome vem do idioma Kundio, que só existe nos quadrinhos, e significa aquele que arranca as suas tripas e gargalha de alegria com isso. E a palavra lobo vem de lobotomia, e não do animal lobo como muita gente imagina. Ele chegou a se auto-intitular Assassino de Reis e Flagelo da Galáxia, mas o apelido que ele mais gosta é O Maioral. O lobo não tem piedade e é muito mortal, mas existem seres que ele ama e sente um grande carinho, os golfinhos espaciais. Que ele cuida como se fossem próprios filhos e descreve eles como os seres mais gentis e graciosos. Olha que legal. A forma mais pura de vida que ele já viu.
O Lobo já fez crossover com alguns personagens de Não sabia. outras editoras, como o Máscara e com o Juiz Dredd. E na história de crossover DC vs Marvel, o Lobo enfrentou o Wolverine. Como a votação de quem ganharia era do público, o Wolverine ganhou, o que trouxe muita controvérsia, já que o poder do Lobo é extremamente maior. Então, em uma história futura, o Lobo disse que perdeu de propósito porque tinha sido subornado por um homem calvo, fazendo referência ao Professor Xavier. Existiram duas versões infantis do Lobo também, o Lobinho e depois foi substituído pelo Slobo, mas não fizeram tanto sucesso quanto o original. Já teve rumores de uma adaptação para o cinema há um tempo atrás, principalmente depois do sucesso que foi o filme do Deadpool para maiores de 18 anos. Mas até hoje nada foi confirmado, infelizmente. Então a gente fica na espera de ver algo do Lobo aparecendo no universo cinematográfico da DC. E uma curiosidade bem interessante é que o próprio Stan Lee admitiu em uma entrevista que o Lobo é o seu personagem favorito da DC. Então dá pra perceber que apesar de pouco usado e de ter poucas HQs com ele, o Lobo é um ótimo personagem da DC e tem o direito de se auto-intitular o Maioral. O Maioral é bom, hein? Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like. Hein? Vamos ver agora a segunda parte, que é aqui no do Ei Nerd. Maravilha. Vamos ver se o Peter diz algumas coisas que a gente não ficou sabendo. Galera, heróis normalmente fazem a coisa certa enquanto vilões fazem a coisa errada. Mas nesse meio termo, existem os anti-heróis, que são basicamente aqueles caras que ou fazem a coisa certa pelo motivo errado, ou fazem a coisa errada pelo motivo certo. Basicamente é isso. E entre esses anti-heróis, um que eu sou muito, mas muito fã, é aquele que talvez seja o maior caçador de recompensas da história dos quadrinhos. O Lobo. O Lobo! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês a origem desse cara, que é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos da DC Comics, talvez de todos os quadrinhos. O Lobo é um personagem criado nos anos 70, mas só depois da Crise das Infinitas Terras é que ele virou aquilo que todo mundo se tornou fã. E é desse que essa imagem do Lobo eu acho sensacional. Além disso, é importante deixar claro que o Lobo não foi feito pra ter histórias voltadas pra família em geral. Ele não é family friendly, mas sim pro público adulto. As histórias dele são lotadas de palavrões, violência explícita, insinuações sexuais, humor negro, consumo de álcool, enfim. A classificação indicativa das HQs do Lobo nos anos 80 e 90 era de 21 anos. Olha então, aí. evidentemente, né, como eu não quero anos. processinho do pai de vocês, eu vou narrar os acontecimentos sem necessariamente parafrasear nada de dentro das HQs dele. Não posso citar nada do que o Maioral fala. Mas primeiro, antes de tudo, galera, dá o seu like. O seu like é importante pra gente sempre trazer conteúdo que agregue no seu conhecimento de quadrinhos, porque você dando joinha, o YouTube sabe que você gosta de ficar informado de quadrinhos, de super-heróis no geral, principalmente a sua inscrição. Não deixe para se inscrever depois, porque a sua inscrição faz a máquina funcionar, faz com que o canal continue trabalhando com força total, porque a gente vê que a sua inscrição aconteceu e a gente se sente empolgado para continuar com força total esse trabalho incansável. Obrigado pela sua inscrição. Bem, galera, como eu falei, o Lobo tem duas origens diferentes. Não, na verdade 3, mas eu já falo sobre isso. Antes da Crise das Infinitas Terras, o Lobo era um caçador de recompensas. Simplesmente fazia o que tinha vontade de fazer. E no meio de uma aventura, ele podia simplesmente mudar de lado, porque ele basicamente obedecia quem pagava melhor pra ele. Era um salafrário. Nessa época, o visual dele era inspirado no Gene Simmons, Cascalho Maior da banda Kiss, tá ligado? Ah, I'm gonna rock and roll, alright. Pois é, aquele da língua, sabe qual é, né? Mas ele não era exatamente muito popular, ele sequer tinha tiragem própria, o Lobo. Depois da Crise das Infinitas Terras, o Lobo foi transformado num cara completamente sem escrúpulos, na boa. Ele era inimaginavelmente mau, cruel, orgulhoso. A cada 10 palavras que ele falava, 15 eram xingamentos. Ele ofendia geral. Ele, quando não estava trabalhando na caça por recompensa, estava bêbado ou se engraçando com a mulherada. E dessa vez ele continua tendo um visual rock and roll, mas agora ele teve o visual inspirado no cantor e diretor Rob Zombie. Eu não sei a letra, mas essa música é boa, hein? Para de rir, essa música é boa, hein? Pra quem não conhece o Rob Zombie, eu vou falar, ele é um cara casca grossa, cantor de uma banda de heavy metal. Eu curto pra caraca, só não sei as letras, rapaz, porque eu não tenho culpa. E ele foi diretor de uma das versões da franquia Halloween, pois é. O visual do Lobo foi inspirado nele. Mas a origem do personagem é tudo que você pode imaginar de bizarrice. Pra começar, ele nasceu num planeta chamado Xarnia, que era considerado em todo o universo como um planeta padrão, ou seja,
muito progressista, avançado tecnologicamente, onde todos os seres vivos se respeitavam. Olha aí, ó. Bonitinho e fofinho. Até o dia em que o lobo nasceu. Assim que ele nasceu, ele arrancou os dedos da enfermeira que fez o parto, na base da mordida. Essa enfermeira foi a primeira pessoa a enlouquecer. Rapaz, o lobo mesmo. chegou, deu trabalho. Acredita-se que o lobo, na verdade, é um tipo de força da natureza criado exatamente para equilibrar o bem e o mal no planeta Xaria. Assim, à medida em que o lobo ia crescendo, ele ia fazendo cada vez mais insanidade. Ele dissecava animais pendurados Se no todo varal. planeta é Ele bom, até invadiu a imagina, rádio do nasceu planeta, um capeta. tinha uma rádio. Pra que ele invadiu? Ele invadiu pra obrigar a emissora de rádio a tocar a música favorita dele 24 horas por dia. Não só isso, como ele entrou no hospital armado e ordenou que um cirurgião implantasse no cérebro dele um tipo de chip que faria ele ouvir a música Cara, favorita e ele dele acordado 24 horas por apontando dia. a arma Heavy metal. enquanto o cara Ele tem perfurava. um headphone dentro do crânio dele que não dá pra desligar, onde ele escuta heavy metal 24 horas por dia. Como um cara desse pode ser normal? Cara, quem é que aguenta Normal. ouvir a mesma música todo dia, o tempo todo? Pessoal, se fosse funk... Bem, galera, como eu falei antes, o lobo não tem escrúpulos. E quando dá vontade de fazer qualquer coisa, ele faz, né? Não importa as consequências. E por isso, durante um experimento na feira de ciências da escola, onde ele estudava lá, ele criou uma espécie híbrida entre gafanhotos e escorpiões. Gafanhotos, né, como todo mundo sabe, voam, né, em enormes nuvens lá e se proliferam rápido. Escorpiões, bem, vocês sabem, são venenosos, enfim. Esses insetos híbridos infestaram o planeta Xaria e simplesmente mataram toda a população do planeta Xaria. Esse é o Mequetrefe radical. Ele já nasceu hater do Ener. É mais ou menos isso. E aí, sendo o último sobrevivente do planeta, o lobo foi ficando cada vez mais entediado. E foi aí que ele começou a jornada dele como caçador de recompensas. Pra viajar pelo universo, né, ele usa uma moto intergaláctica super equipada. E ele carrega com ele várias armas brancas e de fogo também. Algumas ele compra, outras ele mesmo faz. O lobo possui uma força e velocidade gigantesca, capaz de rivalizar com o próprio Superman. Existem ao todo 6 lutas oficiais entre o lobo e o Superman. E o resultado das lutas, o que você acha? É 3-3. Sendo que numa das lutas o lobo estava completamente bêbado. Encaçapou e chuletou o Superman na porrada. Tirou sangue do Superman. Se liga, teve uma vez que ele conseguiu esmagar uma cidade inteira, espremendo essa cidade como um limão, até ficar do tamanho de uma bolinha de gude. Segundo essa HQ, a cidade inteira pesava trilhões de toneladas. E para que o lobo fizesse isso, matematicamente falando, a força dele deveria ser equivalente à compressão causada pela tração gravitacional de um buraco negro, pra vocês terem uma pequena ideia da força bruta desse cara. Dá pra encarar um cara desse? Como é que tu vai encarar um cara com a força de um buraco negro, escutando heavy metal o dia inteiro? Além disso, galera, todo mundo tem muito medo do lobo, todo mundo tem muito medo de lutar contra ele. Por quê? Porque o fator de cura dele é tão absurdamente acelerado que quando ele perde sangue, nasce outro lobo dessa gota de sangue. Você escutou o que eu ouvi? Não, o que eu ouvi não, o que eu falei? Pois é, caiu uma gotinha de sangue desse cara, puf, outro lobo idêntico. Como? É que tu vai encarar um cara desse? Ok, esse poder foi removido dele pelo Viridox, que é um membro da mesma espécie que o Brainiac. E depois disso, o próprio lobo teve que matar todas as centenas de clones que tinham sido criados, dele mesmo. Foi um Battle Royale de lobos, né? Onde todo mundo tava se matando, até que sobraram só 2. A confirmação de que o lobo vencedor era o lobo original só veio à tona exatamente por causa daquele implante no cérebro que faz o lobo ouvir a mesma música 24 horas por dia. Porque só a matéria orgânica dele se autorreplicava, né? O headphone não, a música não. Além disso tudo, galera, ao mesmo tempo que o lobo não tem nenhum escrúpulo, ele também é bastante orgulhoso e ético na profissão dele de caçador de recompensa. Ele nunca quebra um acordo. Se ele for contratado pra fazer algo e for pago, ele vai fazer. Não importa o que seja. Ele já foi contratado, sabe pra quê? Pra matar o Papai Noel. Também já foi contratado pra matar toda a Liga da Justiça. Só que o homem que contratou ele quebrou o acordo e por isso o lobo não foi pra frente na missão dele. Mas olha, se fosse aqui pra Liga, ou ele realiza a missão ou morre tentando. Quer dizer, morre entre aspas, né? Porque o lobo acabou se tornando imortal. E não, a imortalidade dele não é uma habilidade própria da espécie dos Xarianos. Ele acabou se tornando imortal por causa de uma confusão que ele se envolveu quando ele finalmente morreu. Ele morreu e se envolveu numa confusão. Vamos lá, essa história é contada no arco Lobo Tá Morto de 2 edições, né? Que eu pretendo até trazer um resumo aqui pra vocês em breve. Mas assim, embora o lobo seja um cara terrivelmente cruel, existe pelo menos uma coisa que ele realmente ama e que provavelmente é a única coisa que ele não aceitaria um pagamento para exterminar. O que são? Golfinhos intergalácticos. Ele ama golfinhos.
Sim, galera, essa montanha de testosterona ama golfinhos. Isso fez com que uma vez ele tretasse com o Aquaman. E uma coisa no mínimo curiosa sobre isso tudo é que antes do Flashpoint, o Lobo já circulava entre o universo DC e o universo Vertigo, que a gente já falou no nosso vídeo sobre o ponto de ignição, que os universos passaram a ser um só, exatamente por conta do ponto de ignição. O ponto de ignição aconteceu e juntou os dois universos. Em várias HQs do Lobo, a gente vê ele tretando com a Liga da Justiça, e em outras ele interagindo lá com os Perpétuos de Sandman e com o Etrigan, que são da Vertigo. Agora vai aqui o ponto chato dessa história. Vocês se lembram que no início do vídeo eu falei que existia uma terceira versão do Lobo? Quando a gente fez o vídeo sobre o ponto de ignição, eu disse que eu discordo da maioria dos fãs da DC quanto aos Novos 52 serem uma fase necessariamente ruim pros heróis, mas quando o assunto é Lobo, aí eu vou ter que concordar 100% com todo mundo que não curtiu os Novos 52. O que os Novos 52 fizeram com o Lobo foi simplesmente sem noção, galera. Tipo, destruíram o personagem. Que fizeram? Transformaram o Lobo. Fizeram basicamente uma leitura pós-moderna do Lobo, né? Onde ele era educado, bonitão, penteado. Basicamente um Justin Bieber. O que é pior, ele ainda dizia que ele era o verdadeiro Lobo e que aquele Lobo lá que todo mundo ama era uma farsa. Transformaram o Lobo em tudo o que ele era e foi criado pra parodiar. Felizmente o Lobo que a gente conhece voltou. Ele tem participação ativa na saga Injustice, né? Ele até se envolveu numa luta contra o Devastador, que pra quem não lembra é a fusão do Batman com o Apocalipse. E uma curiosidade é que desde a década de 90, né, muitos fãs da DC clamam pra que a DC Comics traga um combate entre o Lobo e o Apocalipse. Existem várias artes conceituais de como seria numa página de HQ. Alguns tão bons que muita gente realmente acredita que na saga Convergência eles dois se enfrentaram. Mas não, isso é fanart. Mas aqui eu vou fazer uma promessa pra vocês. Se esse vídeo chegar em 500 mil de views, eu faço uma batalha mortal entre o Lobo e o Apocalipse. Porque se a DC não faz, a gente faz. Galera, o Lobo é um dos meus personagens favoritos, com certeza. Então, me aguardem, tá? Que em breve vem muito mais coisa sobre esse personagem. Basta que vocês queiram. Porque como eu já disse antes aqui eu só faço, né? Quem manda são vocês. Nerd fã da DC, fã do Lobo, principalmente que igual a mim. Muito bom. Pois é, mas foi batido. Dá pra aqui, ó, dá pra puxar a orelha do Peter, ó. Muito bom saber um pouquinho mais desse baita personagem, hein? Cara, se inscreva no canal!